Então, assim, muitas vezes esse auxílio pode ser uma ferramenta a mais para você tomar uma decisão clínica um pouco mais segura, né, para o próprio paciente. E educação. Muitas vezes a gente trabalha no feeling, quanto menos recurso a gente tem, mais o feeling é importante, e o feeling é fundamental. É o que estava dando uma aula hoje sobre banco também, né, para o pessoal lá dos serviços que eu trabalho. E a minha luta, né, era fazer com que os farmacêuticos clínicos saíssem um pouco da história da dispensação, da frente da tela e falasse, vamos lá ver o paciente. Mas tá muito cheio, não sei o que. 30 segundos cada um. A gente entra no leito, olha a cara do paciente, olha quantos dispositivos ele tem, vê se ele tá bem, se tá ruim, qual foi a sua primeira impressão quando você entrou no leito e bateu a cara no paciente e a gente sai. E assim, porque isso é o que diferencia a gente de qualquer inteligência artificial ou computador. Entendeu? Essa impressão, né, ainda mais porque não vai ficar entrando um drone nos quartos ou uma câmera implantada que vai ficar tirando foto da cara do paciente o tempo todo para falar se ele está bem ou se está mal, pelo menos não por enquanto, né? Não sei o futuro lá na frente. Mas esse feeling nosso, muitas vezes a gente tem, em frações de segundos, uma rápida impressão relativamente precisa da evolução clínica do paciente nas últimas 24 horas, se você o conhece. Aquelas famosas, né? Nossa, ontem ele parecia melhor. Não sei o que aconteceu, mas hoje ele está esquisito. Checamos todos os exames mesmo? Tá tudo certo? Esses exames estão compatíveis com ele? Faz sentido? Né? Essas condutas que a gente deu, causou algum impacto nele nas últimas 24 horas? Nosso cérebro faz isso numa fração de segundos. A gente já começa a pensar em 15 possibilidades do que deveria fazer. Enquanto se a gente começar reverso, tá, vamos lá ver meus pacientes, vou começar pelo computador. Aí chego lá, como é que tá a vanco desse paciente? Eu vou ver primeiro como é que estavam os níveis séricos que eu pedi, aí agora eu vou ver a creatinina, aí agora eu vou ver como é que estavam as funções orgânicas, e depois, num segundo momento, você vai lá e basicamente já com a conduta pronta, porque você já fez seus cálculos, você fala, e aí, faz isso. De repente você descobre que a sua conduta não faz sentido nenhum naquele momento, porque o nível sérico estava errado, porque eles escolheram na hora errada, e o registro no sistema estava incorreto. Então, existem fragilidades que a gente ainda precisa criar mais barreiras, né? A tecnologia vai ajudar isso, mas a gente ainda precisa ter esse olhar, e muitas vezes a inteligência artificial pode, então, por enquanto, ajudar a gente a educar as pessoas em relação a esse próprio raciocínio, né? Falar sobre riscos, falar sobre probabilidades, ele consegue te falar, ó, esse paciente tem 5% de probabilidade de estar com uma infecção por gram positivo nesse momento, dada essa evolução clínica, digamos, é um exemplo hipotético. Então, por que o cara adicionaria uma droga super nefrotóxica para cobertura de gram positivos nesse contexto? Entendeu? Talvez isso seja algo que hoje em dia ainda não é realidade, mas no futuro pode ajudar até os times de stewardship a falar, olha, vamos estratificar o risco desse paciente ter uma infecção por tal patógeno, considerando a nossa flora, considerando a doença dele e considerando a evolução clínica. Olha, é 5% de ser uma estenotrofomonas, então você não precisa dar Bactrim para ele, tá? Não precisa. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa realmente estar de olho, ainda não são plenamente realidades, mas tem muito potencial para acontecer. E tanto a gente precisa, a gente precisa estar de olho, né, porque a gente ainda sabe muito pouco. A gente acha que o Covid deu uma forte acelerada na nossa vontade de empregar essa tecnologia, mas a gente sabe que a tecnologia é a última a ser atualizada na área da saúde, muitas vezes. Apesar da gente sempre ver a saúde como vanguarda, e eu creio que vocês, farmacêuticos, estão mais acostumados a estarem na vanguarda, porque vocês trabalham em indústrias de inovação o tempo todo, indústrias farmacêuticas, vocês falam um pouco sobre isso na questão de formação. Quando vocês vão ver a indústria da saúde, ela é sempre uma das últimas a adotar novas ideias, novas tecnologias, porque já faz tantos anos que a gente cuida assim, e são vidas, e a gente não pode mudar uma tecnologia intempestivamente se a gente não tem uma validação clínica, coisa que qualquer outra área não precisa, geralmente. Então, você vai trabalhar na área de administração, você quer inovar? Testa, faz um piloto, ciclo rápido ali, fez 2 semanas, funcionou? Bora padronizar. Não funcionou? Faz a mudança que precisa, daqui mais 2 semanas, 1 mês, você já padronizou um novo POP ali, uma nova política.
Na saúde, você quer fazer uma nova prática assistencial, amigo? Não é só fazer um piloto, você tem que passar um comitê de ética, você tem que ver se realmente já tem respaldo científico, se faz sentido, aí depois você pode começar revisando literatura, e aí, tem assim, é sempre mais complexo. Então, quando a gente vai olhar um estudo como esse, né, o que a gente sabe é muita gente falando que machine learning tem potencial para ajudar na prescrição de antibiótico, mas nenhum foi validado clinicamente, nenhum dos algoritmos que foram criados para ajudar nisso. Inclusive, tem um que eu fiquei até meio decepcionado no final, eu confesso, é um artigo de 10 páginas muito legal, falando de lógica fuzzy, falando de como a inteligência artificial pode ver todas as nuances de paciente que às vezes aqueles algoritmos sim, não, está bem, está mal, né? Tem coco mole, coco duro, tem hipotensão, hipertensão, tipo, esses algoritmos meio binários, assim, às vezes não enxergam um paciente que a gente precisa, que está no meio termo. A inteligência artificial enxergaria. Eu falo, então a gente viu isso e tem um forte potencial de ajudar, mas a gente não quer recomendar nada para ser usado na prática clínica. A gente só quer provar o conceito de que isso pode funcionar. Aí você fica, pô, o cara me faz 500 cálculos, 300 tabelas, um artigo bonito para no final falar, mas a gente não quer recomendar nada, a gente só quer falar que o conceito pode funcionar. Ah, legal. Então, né, a gente sabe que existe a questão da segurança na ciência e a gente sempre tem que ser muito responsável, é óbvio, né? Mas às vezes a gente precisa também ter um pouco da crítica de falar, olha, se esse tem um potencial de funcionar, sugerimos que isso seja executado na prática clínica, né? E eu acho que essa interface que a gente faz, essas pontes que a gente cria em eventos como o de hoje, são muito importantes, porque é onde a gente conhece pessoas que eventualmente pode abrir a nossa cabeça e até levar a gente para frente nisso. Só falando um pouquinho mais, já estou chegando na prática, tá? Só falando um pouco mais de potenciais, então, e já que o Ronaldo falou de monitoramento de beta-lactâmico, né, que é a praia dele, esse aqui é um ensaio bem interessante, que ele fala um pouco sobre o potencial de machine learning para pacientes sépticos que usavam piperacillina tazobactam. E aí o que ele fala, o que ele mostra, né, são um N de 248 pacientes, em que ele avalia pacientes que eram monitorados, o nível sérico e o perfil clínico do paciente por um algoritmo de machine learning, e outros que eram manejados simplesmente com doses padrões de nomograma básicos, né, de dose de piperacillina tazobactam. Eu não coloquei o ensaio inteiro porque ele é muito grande, mas assim, o perfil de germes era muito parecido, tá? Patógenos, então não tinha isso para atrapalhar como confundidor. E o que ele mostra é que basicamente o algoritmo ajudava a gente a fazer ajustes de doses que ia se traduzir em pacientes, mais pacientes vivos ao fim do estudo e menos pacientes mortos, por conseguinte. E pacientes, apesar de tudo, no começo do estudo, não tinham muita diferença de gravidade, o que fala que também não. Difícil que tenha havido esse viés, apesar de não poder excluir, tá? Então, inicialmente, nas primeiras semanas de estudo, os pacientes tinham gravidades muito semelhantes. Então, assim, é um potencial, né? Assim, a gente enxerga que com uma medicina cada vez mais personalizada e inteligente, a gente consegue cuidar cada vez melhor dos pacientes e a inteligência artificial pode ajudar a gente nisso. Outro desenho também, falando um pouco de Vanco, né? Ele fala sobre a acurácia da gente acertar o alvo farmacocinético a partir de modelos preditivos, né? E o modelo desses autores, ele foi mais preciso e com menor taxa de erro do que os modelos tradicionais e de outros autores, cálculos principalmente baseados em cálculos farmacocinéticos clássicos. Tá? Então, o modelo deles conseguia predizer melhor a individualidade das pessoas que não se encaixavam nos cálculos teóricos. Basicamente é isso.